aguardando. Boa noite, boa noite. Boa noite, Tamisson, tudo bem? Vamos aguardar mais uns minutinhos para o pessoal entrar e já começamos, beleza? Vamos lá. Já iniciamos. Vamos lá, mais um minutinho. Mais um minutinho a gente começa. Esperar a galera aí. Vamos lá. Bom, vamos lá. Tamisson falou que já tem uma dúvida, a gente já vai começar. E aí, Tamisson, você pode deixar sua dúvida aqui no chat já. Se for alguma dúvida que eu for falar durante a apresentação, eu respondo na hora adequada. Beleza? Eu vou colocar aqui meu slide. Eu acredito que vocês já estejam vendo, então. Então, vamos lá. Bom, essa aula também para quem está iniciando. Agora, olha, Tamisson, é a aula da disciplina de metodologia e instrumentação, né? E tem todas as engenharias e gestões. A aula nunca é demais. Então, não sei se é a sua situação, né, de estar iniciando, mas é bem-vindo caso queira continuar. Bom, vamos lá. Me chamo Felipe Delapria, sou professor aqui da disciplina de metodologia e instrumentação. Vou começar apresentando aí um breve histórico da disciplina de metodologia, né? Aliás, da metodologia como contexto geral. Então, a metodologia ela existe já há muito tempo, desde quando o homem se entende por homem, ele dava um jeito de medir, né, de fazer medições, de fazer comparações, né? E naquela época mais antiga aí, o homem utilizava parte do seu corpo para fazer isso. Por isso que a gente hoje, principalmente no sistema inglês, sistema americano aí, se mede em polegada, se mede em braço, se mede em palmo, se mede em feet, que é o pé, porque o homem utilizava o seu próprio corpo para realizar medidas, né? Porque não tinha outro tipo de instrumento. E até hoje essas medidas ainda são válidas, né? Então a gente usa a polegada, só que a diferença para hoje em dia é que essas medidas foram padronizadas, né? Então a polegada, por exemplo, vale 25,4 milímetros ou centímetros, milímetros. Mas enfim, temos aí valores fixados para milímetros mesmo, para diferentes proporções, né, para diferentes partes do corpo, o que antigamente não existia, né? Então, antigamente o homem media em algumas localidades, né, algumas regiões, o homem media pelo tamanho da cabeça, pelo tamanho do braço, pelo tamanho da perna, pelo tamanho do pé. Só que, né, cada pessoa tem o seu tamanho, cada pessoa tem um tamanho de pé, cada pessoa tem um tamanho de mão, cada pessoa tem um tamanho de braço. Então, eles perceberam que isso ficaria injusto, né, e decidiu-se a padronização. A metodologia, então, é uma parte muito importante, se não a mais importante, aí da física, da engenharia, porque é a partir dela que a gente consegue quantificar diversas grandezas, né? Então, se hoje a gente consegue quantificar velocidade, cadência, que é a luminosidade, metro, volume, área quadrada, volume cúbico,
enfim, é por conta da metodologia, né? Então, muita coisa nasce daí. Então, desde de quando o homem se entende por homem, aí existe essa progressão natural da metodologia em relação às medidas, e foi preciso, então, adotar uma questão aí de unidade padrão para começar, para dar sequência na evolução, né? O homem sentiu essa necessidade. E aí foi nesse momento que a gente começou a partir de medidas corporais, né, como polegada, palmo, pé, braço, passo, para medidas do sistema métrico. E a esse momento, então, mais precisamente, se encontra aqui no século XIX. No Brasil, então, o sistema métrico ele foi implementado pela Lei Imperial número 1157, no ano de 1862. E aí, essa lei estabeleceu ali um prazo de 10 anos para que todas as instrumentos, empresas, pessoas, enfim, passassem a usar o sistema métrico e deixassem de utilizar qualquer que seja o sistema que não fosse um métrico, né? Então, palmo, pé, polegada, enfim. E aí, em 1889, surge aí uma definição da questão da metodologia, né, do sistema métrico, mais referente ao método. Então, eu vou ler aqui. Método é a distância entre os eixos de dois traços principais, marcados na superfície neutra do padrão internacional, depositado no BIPM. E aí é uma sigla aí em francês, né? E na temperatura de 0 graus. Então, para a definição, né, para você definir, para você medir um método na escala correta, teria que ser ali na temperatura de 0 graus a uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. E apoiado sobre seus pontos de mínima flexão, ou seja, uma barra ali apoiada sobre os pontos de mínima flexão a 0 graus e a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio. Bom, atualmente a temperatura... Isso foi a primeira definição lá atrás. Tá? Atualmente a temperatura utilizada deixou de ser 0 graus e passou a ser 20 graus. Por quê? Porque eles perceberam que 0 graus tem uma relação de contração do material. Então, assim como em elevadas temperaturas os materiais dilatam, né, e se expandem, em temperaturas baixas os materiais contraem. Então, buscando um meio termo ali, 20 graus foi o valor definido aí para as medições. Então, é hoje, nessa temperatura, que o método é medido, né, no laboratório de meteorologia, e tudo isso nasceu na França. E essa forma de medição é hoje está descrita pelo INMETODO, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial. O esperado, então, em um sistema produtivo, geralmente é fornecido por especificações. Isso, né, que eu acabei de ler, é importante porque quando a gente trabalha numa indústria, numa empresa, a gente recebe a especificação do cliente, né? Então, a gente vai comprar, por exemplo, esse celular aqui, e eu quero comprar um celular numa determinada medida. Eu não quero maior, não quero menor, eu quero aquela medida. Essa é a minha especificação. Então, isso é importante porque as empresas passam a fornecer especificações para os seus fornecedores, as empresas passam a receber especificações dos seus contratantes, dos seus clientes, e aí o sistema de evolução começa a rodar, digamos, de uma forma mais natural e necessária. Dentro do sistema de medidas que nós temos, existem aí 6 M's que determinam as 6 possíveis variações na minha escala, na minha medida, melhor dizendo. Mas o que são esses 6 M's? É a mão de obra, é o material, é o método, é a máquina, a medição e o meio ambiente. Então, referente à mão de obra, se a pessoa ler errado, ela vai estar tendo uma variação do resultado, né? Então, ela vai estar errado. Referente a materiais, diferentes materiais vão ter diferentes medidas, enfim, né? Então, natural. Referente ao método, existem diversos métodos de medição. Alguns errados, alguns corretos. Né? Então, eu posso optar pelo método errado e vou ter uma leitura ali, um valor incorreto. Referente à máquina,
é o meu dispositivo de medição, né? Então, se eu estou utilizando um paquímetro, por exemplo, ou uma régua descalibrada, um paquímetro quebrado, torto, não vai me dar o valor correto. Referente à medição, eu tenho ao método de medição, também posso ter variação, e referente ao meio ambiente, né? Então, a gente já viu ali atrás que 20 graus é o valor ideal, assim, né, para fazer medições. Só que a gente sabe que no dia a dia, putz, pega São Paulo, né? Você vai pegar a temperatura de São Paulo, vai ter, sei lá, 35 graus, 45 graus, 40 graus no dia, né? Não tem como você baixar para 20 graus. Então, eu vou ter, né, as questões ambientais vão acabar influenciando também de alguma forma na minha medida. Seguindo aqui, então, após o 6M, um outro ponto importante a ser abordado aqui é a questão da tolerância. Então, as tolerâncias são as variações permitidas no processo ou no projeto, né? Então, vamos lá, eu recebo a especificação do meu cliente do valor, né, do tamanho desse celular. Nem sempre eu vou conseguir entregar no valor correto. Então, eu posso ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, cabe do cliente estabelecer, né, qual que é a sua variação desejada ali, ou aceitável. Cabe ao fornecedor seguir essa variação, né, seguir essa tolerância. E então, tolerância é justamente a variação permitida no meu processo, no meu projeto, enfim. Então, em outras palavras, é aquilo que a gente pode variar dentro do estabelecido. É aquele mais ou menos, né? Então, eu quero um celular de 20 centímetros, mais ou menos 5, né? Então, 5 para mais, 5 para menos. Exagerei aqui, né, o tamanho, mas, enfim, a ideia da fala é o entendimento. Dando sequência, eu posso também, dentro da minha especificação, dentro da minha tolerância, trabalhar com 3 entendimentos de tolerância diferente: a tolerância dimensional, geométrica e o acabamento superficial. Dentro da tolerância dimensional, eu vou ter questões relacionadas ao tamanho, né? É o mais ou menos que a gente acabou de falar. Dentro da tolerância geométrica, eu vou ter relacionado à geometria, né? A peça ali do meu material. Justamente, eu quero uma peça exatamente quadrada, né? Mas pode ser que um dos lados venha um pouquinho, né, maior que o outro, né? Então não é mais quadrado, é um retângulo, porque não está exatamente igual. É aceitável? Está na minha tolerância geométrica? Está na minha tolerância de forma? É esse o ponto. E temos também a questão de tolerância ou de acabamento superficial. Sabemos que peças, principalmente peças que passam por processo de usinagem, têm um certo nível de rugosidade, né? Então, existem inclusive desenhos que trazem qual que é a rugosidade máxima permitida dessa peça, né? Então, e dentro dessa rugosidade máxima, ou dentro dessa rugosidade esperada, né, da peça, eu vou ter uma rugosidade, né, um valor tolerável, né, uma tolerância. Então, uma rugosidade um pouquinho maior do que o esperado, né, ou um pouquinho menos rugoso do esperado, justamente vai entrar nesse mais ou menos que nós temos. Aqui eu deixo por escrito tudo que eu acabei de falar, tá? Então eu vou pular esse slide, referente aí a dimensional, a geométrica e o acabamento superficial, justamente o que foi dito aqui. E aí a gente entra em outro ponto, dentro ainda dessa questão de tolerância e de medição, que é a conformidade. Conformidade, vamos lá. Voltando no exemplo do celular, né? Eu trabalho, eu sou o cliente, né? Então eu espero receber, eu espero que o meu fornecedor me forneça capinhas de celulares do tamanho de 8 centímetros. Se o meu fornecedor fornecer capinhas de celulares de outra forma, né, seja de outro tamanho, seja de outra cor, seja de outro formato, não vai me servir, porque eu quero para minha linha de celulares em específico. Então, nessa situação, eu vou ter um produto não conforme, né, porque não está de acordo com as características desejadas, não está de acordo com a tolerância, não está de acordo com a incerteza, não está de acordo com a funcionalidade, enfim, não está de acordo. Então, eu tenho um produto não conforme. Agora, se o meu fornecedor me
me arruma, né, me manda, me envia ali um produto na característica desejada, no tamanho desejado, na cor desejada, no formato desejado, eu vou ter um produto conforme, né, porque vai estar de acordo aí com o esperado. Então, essa questão da conformidade acaba abraçando muito das medidas, tá? Principalmente na parte de tolerância geométrica. Se passou da minha tolerância, é não conformidade. Se está dentro da minha tolerância, é conformidade. E aí eu trago uma imagem justamente para ilustrar essa questão que a conformidade está diretamente associada com a tolerância. A tolerância é justamente a variação permissível, né, o mais ou menos, e que, por consequência, né, se é um mais ou menos, está ligado com a tolerância dimensional, com a tolerância geométrica e com a tolerância superficial. A conformidade está ainda relacionada com o que o desejo do cliente, com a expectativa do cliente, né, com o desejo do cliente, ou seja, o que ele está especificando que você forneça, e isso vai estar associado com a qualidade do produto, e também vai estar diretamente relacionada com a incerteza, né, uma vez que eu posso ter algum tipo de variação no meu processo. Na sequência, a gente tem aqui um outro ponto bastante importante da metodologia, que é a questão do erro de medição. Quando a gente trata de erro de medição, a gente está falando que meu processo vai ter erro. E não tem como eliminar. Meu processo vai ter erro. Os erros são inerentes ao processo. Eu posso reduzir erros, mas eu não posso eliminar 100% os erros. E isso é importante para a gente conseguir, mais uma vez, trazer a questão da tolerância no meu sistema. Um outro ponto importante em relação aos erros é que, uma vez que eu sei que meu processo tem erros, é o momento, então, de eu conhecer esses erros, já que eu sei que eu não vou conseguir eliminar esses erros. Então, conhecendo esses erros, eu consigo, talvez minimizá-los, né, traçar algum plano de ação, mudar método, treinar funcionário, comprar outro equipamento, enfim, fazer alguma ação para minimizar esse erro. Então, conhecendo os erros, eu consigo, minimizar, 2, em alguns casos, eliminar, né? Então, eu conheço o erro e esse erro está vindo de um equipamento quebrado. Comprei um equipamento novo, eliminou o erro do equipamento quebrado. Né? Então, eu posso minimizar, eu posso eliminar, ou eu posso evitar, né, por meio de planos de ação, alguns erros. Toda medição, então, tem imperfeição. Toda imperfeição gera erro, né? Isso é natural. Mesmo que os erros sejam indesejáveis, eles não são inevitáveis. E, portanto, eles não podem ser ignorados. É importante dizer que um erro tem duas componentes. Um desses componentes é o componente sistemático e o outro é o componente aleatório. Então, o componente sistemático é justamente aquele ponto relacionado à parcela previsível do erro. Ou seja, tudo que corresponde a um erro que talvez eu possa prever e é um erro que pode ser eliminado em alta proporção. Né? Então, eu posso quase zerar esse erro. E existe um outro tipo de erro, que é o erro aleatório. O erro aleatório, ele, como o próprio nome sugere, é um erro aleatório. Né? Ele não é do sistema, ele não é sistemático, ele é aleatório. E justamente por ser aleatório, é o agente que vai fazer, é o agente que causa esse erro que vai fazer com que os resultados sejam diferentes. Né? E muitas vezes não pode ser eliminado. Então, aqui eu trago duas imagens para ilustrar essa questão do erro sistemático e aleatório. Na primeira imagem, essa que eu estou contando com a seta, eu sei que o erro é sistemático porque eu posso pensar assim. Erro sistemático é um erro do sistema. Então, o meu paquímetro está descalibrado. Ele não vai medir, né, o valor né, na medida correta. Deixa eu só trocar o ponteiro aqui. Cor verde. Ele não vai medir o meu resultado na medida correta, não vai estar no centro. Só que ele está distanciando do centro em uma única região.
Por quê? Porque o ecoparquímetro descalibrado ele está dando aquele erro para todas, aquele erro e o mesmo erro para todas as medidas. Então, afastou ali numa única região. Então, é um erro sistemático. Né? Não é um erro que fica no meu centro, né? Que está ali próximo à medida exata, mas é um erro que concentra todas as medidas, porque todas as medidas vão ter o mesmo erro. Porém, eu posso ter ainda um erro aleatório, que é essa segunda imagem que eu fiz o número 2 aqui. No erro aleatório, é uma aleatoriedade do meu sistema. Então, eu vou medir uma peça e vou ter um valor. Eu vou medir uma outra peça e vou ter outro valor. Eu vou medir outra peça e vou ter outro valor. Então, vamos supor que o meu funcionário lá que está realizando a medição não sabe usar o paquímetro. Ele não sabe usar. Então, cada medida que ele fizer vai ser um valor diferente. Né? Então, a primeira medida é um valor, porque ele leu de uma forma. A segunda medida é outro valor, porque ele leu de outra forma. A terceira medida é outro valor, porque ele leu de outra forma. Então, é um erro aleatório. Ele não aproxima, ele não junta, né, esses valores. Dando sequência aqui na minha questão de erro, eu deixo por escrito, né, a questão aqui de precisão, né? Então aqui nenhum erro, nenhum dessas imagens consiste em precisão e também nenhuma dessas imagens consiste em exatidão. Mas afinal, o que é precisão e o que é exatidão? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Precisão significa ter pouca dispersão, enquanto que exatidão significa um sistema funcionar. E aqui eu trago imagens para ilustrar esses dois conceitos. Na minha imagem de letra A, eu tenho um sistema preciso, porque todas as medidas ali, todos os dardos estão numa única região, então foi preciso, foi na mesma região. Só que não é exato, porque a exatidão está relacionada com o correto, não está correto. Na letra B, eu tenho um sistema que não é preciso, mas que é exato. Ele não é preciso porque está disperso, não está agrupado, não está reunido. Mas é exato porque está na região central ali da minha imagem. Na imagem de letra C, eu tenho um sistema que é preciso porque está tudo reunido, assim como a letra A. E eu tenho um sistema que é exato, porque está na região correta. Ao contrário da letra A, que está numa região distante, numa região errada. Por fim, na letra D, eu tenho um sistema que não é preciso, e não é preciso porque ele não está aglomerado, e também não é exato, e não é exato porque ele não está na região central. Então, a precisão significa aí a dispersão dos meus dados, né? Então, quanto menos disperso, mais preciso. E a exatidão está relacionada com o funcionamento do meu sistema. Então, quanto mais correto, quanto mais exato, né, for meu resultado, maior a exatidão, obviamente. Além desses conceitos aqui apresentados, nós temos ainda os tipos de medida. Né? Então, os tipos de medida estão relacionados com as grandezas. Então, existem grandezas aí físicas, grandezas químicas, grandezas... Na engenharia temos diversas grandezas. E as principais que a gente trabalha, inclusive no nosso dia a dia, né, fora do trabalho, são grandezas aí relacionadas a complemento, a volume e a temperatura. As grandezas, elas podem ser únicas, né? Então, grau Celsius, método, centímetro, é única, é uma grandeza única, mas as grandezas também podem ser compostas. E aí, grandezas compostas são ainda mais comuns de serem trabalhadas, principalmente quando a gente traz para o lado físico, para o lado da engenharia. As grandezas compostas, então, são aquelas grandezas que têm mais de uma informação. Quilômetros por hora. Eu tenho duas informações aqui. Eu tenho informação de quilômetro e tenho informação de hora. É composta porque tem quilômetro e tem hora. Metros por segundo.
metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Enfim, diversas são as grandezas compostas. Aqui eu trago algumas das principais grandezas aí do nosso dia a dia, né? Então, comprimento, diâmetro, altura, largura, peso, temperatura, pressão, velocidade, tempo e aceleração. E trago também algumas das principais grandezas da engenharia, tá? Então, Kelvin, métodos, Ampere, que mede corrente elétrica, Kelvin é a temperatura na escala absoluta, segundos, mol, que é a quantidade de substância, quilograma, que é a massa, e candela, que é a intensidade luminosa. Todas as medidas, então, possuem padrão e devem ser relacionadas principalmente, né, ou preferencialmente, no Sistema Internacional de Medidas. Trago aqui um slide que nos mostra alguns dos principais equipamentos utilizados no sistema de medição. Então, diâmetro, altura, largura, peso, temperatura, aceleração, tempo, velocidade e pressão. Aqui eu trago algumas imagens desses equipamentos, né? Então, um paquímetro, um termômetro digital e um... Fugiu a palavra? Fugiu a palavra, meu Deus. Micrômetro. Foi. Então, um paquímetro, um termômetro digital e um micrômetro. Então, para medir um equipamento, para medir uma peça, a gente deve se atentar ao equipamento de medição que a gente vai utilizar e qual é a exatidão que esse equipamento vai ter, né? Então, a gente sabe que alguns equipamentos possuem maior exatidão, né? São mais... o funcionar, né, ocorre de forma mais correta, e existem equipamentos com menor exatidão, né? Então, é entender qual equipamento você vai estar trabalhando. Deve sempre verificar o limite, né, desse equipamento. Então, por exemplo, um termômetro digital pode ter que ele meça, funciona aí de 0 graus a 100 graus. Mais de 100 graus ele não mede. O paquímetro, vamos lá, colocar ele que a abertura máxima dele é de, sei lá, 30 centímetros. Mais que 30 centímetros ele não mede. Então, entender qual que é o limite desse equipamento, verificar o sistema de unidade que ele está medindo, né? Então, aqui, né, um termômetro ele pode medir em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit. O paquímetro, ele tá qual que é a unidade que ele está medindo? Normalmente milímetros. Aqui em cima tem a opção de polegadas. Então, entender, né, essa questão de sistema de unidades. E aqui eu trago mais algumas medidas aí referente ao corpo humano que eram utilizados na antiguidade, mas enfim, que já foi comentado aqui em algum momento dessa aula, né? Então, só a questão do pé, a questão da jarda, enfim. Esse aqui eu vou passar porque já foi comentado. Referente ao sistema inglês de medição, como eu disse, paquímetro te dá a opção de medir em polegadas, né? A polegada é utilizada na medição de pequenas medidas normalmente. Para maiores medidas, normalmente se utiliza a jarda. A polegada deve ser dividida em frações de número ímpar, cujo denominador é um número par, né? Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Simbolicamente, a polegada é os dois tracinhos, né? Os dois risquinhos em cima. Então, por exemplo, 8 polegadas fica dessa forma. E essa aqui é uma das resoluções ou formas de escrita mais comum aí da polegada. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Wagner. Como vocês estão? Pessoal entrando aqui. Aqui é só uma imagem para ilustrar a divisão do sistema em polegadas, tá? Então é sempre 1 por 16. Aí o nosso sistema métrico um centímetro tem 10 milímetros, então é 1 por 10, né? Então é a diferença aí do nosso sistema. Então, eu trago aqui alguns exemplos de leitura do sistema de medição em inglês, né? Então, para a leitura fracionária, 1/4 de polegada, leitura milesimal, 15 milésimos de polegada, leitura fracionária novamente, 1 e 3/8 de polegada, ou 1 polegada e 3/8 de polegada. Sistema milesimal novamente, 3 polegadas e
45 milésimos de polegadas ou 3 e 45 milésimos de polegadas, tá? Você pode ouvir aí dessa forma também. No Brasil, nós temos o Inmetro, que normaliza aí as questões de metrologia, medição, que acaba sendo um pouco diferente dos Estados Unidos por utilizar, né, uma outra grandeza. Né? Então, uma polegada, só reforçando o que já foi dito ao início da minha aula, uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. Se a gente quiser converter de polegada para o sistema métrico, mais precisamente em milímetros, basta multiplicar então a polegada por 25,4, uma vez que é a equivalência. Então, 2 polegadas equivale a 2 vezes 25,4, que é igual a 50,8 milímetros. Se eu quiser, então, converter de milímetros para polegadas, eu faço o inverso. Né? Então, se eu tenho 30,5 milímetros, eu divido por 25,4, e aí eu vou ter o meu valor em polegadas. Aqui faltou uma vírgula. Um ponto, né? Bom, dito isso, a gente segue para a calibração. A calibração é um ponto muito importante do nosso sistema, porque equipamento descalibrado vai me fornecer uma medida errada, uma medida que eu não vai me ser útil, né? Eu vou acabar utilizando esse valor de forma incorreta. A calibração, então, é um assunto que deve ser tratado com muito cuidado da empresa, porque não é qualquer empresa que faz calibração de equipamentos. Existem empresas certificadas que fornecem certificados de calibração. A calibração, né, existe um procedimento rigoroso para ser realizado, que deve ser feito por profissionais. Aqui eu trago só uma definição, e aí eu vou ler junto com vocês aqui. A calibração, por definição, é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre o valor indicado por instrumento de medição, ou sistema de medição, e os valores representados por uma medida materializada, ou um material de referência. Os valores correspondentes das grandezas estabelecidas por um padrão. Ou seja, nós temos padrões, e vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, estão ouvindo agora, né? Nós temos aí alguns equipamentos, algumas peças padrões. Né? Então, como que eu sei que a minha balança está medindo correto? Eu pego lá um bloco padrão de 1 kg e vejo se a minha balança está dando 1 kg exato. Eu pego lá um bloco padrão de 5 kg e vejo se a minha balança está dando 5 kg exato. Eu pego lá um bloco padrão de 5 centímetros e vejo se meu paquímetro está dando, de fato, 5 centímetros. Então, existem o que chamamos de padrão, né? E aí a calibração acaba utilizando esses padrões para averiguar os equipamentos e fazer os ajustes necessários. Só uma licencinha que eu vou beber uma água aqui. Bom, seguindo aqui, pessoal, existem 2 tipos de calibração que podem ser executadas: a calibração direta e a calibração indireta. A calibração direta é justamente isso que eu acabei de mencionar. Né? Então, eu pego a partir de um padrão, né? A partir de um método de comparação, de um padrão, eu realizo a calibração do meu equipamento. A calibração indireta é um pouquinho mais difícil porque você não tem um padrão para fazer a calibração. Por exemplo, eu vou levar meu carro na oficina, tirei lá um carro zero, vou levar meu carro na oficina porque eu acho que a velocidade que mostra no painel não é a velocidade correta. Eles não têm um padrão que diga, né, eles vão acelerar seu carro a 100 km por hora. Não tem um padrão que diga que o seu carro de fato está a 100 km por hora. Ao contrário de uma balança, quando eu compro uma balança e eu acho que ela não está balanceada, não está calibrada, eu pego um bloco padrão de 1 kg e vejo se tem 1 kg, se está dando 1 kg. Né? Para a velocidade do meu carro, não tem como fazer isso. Eu preciso de um equipamento intermediário para fazer esse tipo de calibração. E aí, por ser intermediário, eu acabo abraçando, né? Acabo dando o nome de calibração indireta. E aí vem o grande questionamento. Quando eu vou calibrar? Quando eu preciso calibrar?
E temos alguns momentos que a calibração é necessária. Então, antes de usar o equipamento pela primeira vez, quando houver sobrecarga do equipamento, quando houver queda, quando houver dano, quando houver suspeita do resultado, quando precisa realizar manutenção, seja preventiva, corretiva, quando for realizar algum ajuste, calibração deve acontecer de forma periódica, enfim, então existem aí algumas situações corretas de calibração. Deixa eu ver. Ricardo, boa noite. Vitor Santos, boa noite. Pessoal, a gente vai utilizar um laboratório virtual hoje que está no Moodle de vocês, tá? Mais ao finalzinho da aula a gente vai fazer um passo a passo aqui desse laboratório. Bom, eu quero falar agora um pouquinho do paquímetro para vocês. O paquímetro, e eu destaco o paquímetro aqui porque dentro da indústria é um dos equipamentos de medição mais utilizados, se não o mais utilizado. O paquímetro é um equipamento que pode dar um resultado em duas escalas normalmente, então em milímetros ou polegadas, e existe o paquímetro digital e o analógico. Dentro daí as possibilidades, né? O analógico é que você de fato lê, faz a leitura de forma, entre aspas, manual, né, do valor, e o paquímetro digital ele já te dá o valor em uma tela no próprio equipamento. Aqui eu trago uma imagem de um paquímetro só para ilustrar, né, a ideia. O paquímetro, então, ele tem uma orelha móvel e uma orelha... Cadê meu mouse? Achei. Deixa eu apagar aqui, eu quero apontar algumas partes aqui na imagem. Opa! O paquímetro, então, ele tem uma orelha fixa que não se move e uma orelha móvel que, obviamente, se move. Nós temos um bico fixo que não se move e um bico móvel que, novamente, se move. Nós temos um impulsor, que é onde você posiciona o seu dedão para te auxiliar na leitura. Nós temos uma trava, essa trava é um parafuso recartilhado que você aperta para a medida não sair, né, do lugar. Uma haste de profundidade, onde você pode realizar medidas de profundidade. Normalmente, aqui fica a escala métrica, né, em milímetros, e na parte superior, a escala em polegadas. Existem diversos tipos de paquímetros, e os paquímetros são utilizados para diversas medições, né? Então, seja medida interna, seja medida externa. Então, uma medida interna eu faço aqui, ó, né, com a parte da orelha. Uma medida externa eu faço aqui, com a parte do bico. Uma medida de profundidade eu faço com a parte... eu faço com a parte da haste de profundidade. Uma medida de ressalto, posso utilizar haste, posso utilizar bico, enfim, vai depender do ressalto. E esse é o paquímetro mais utilizado. Contudo, como eu disse, existem outros paquímetros, né? Então, existe o paquímetro com relógio acoplado, existe o paquímetro digital, que facilita a leitura, existe o paquímetro duplo, paquímetro próprio para a profundidade, enfim, são diversos tipos de paquímetro que existem no mercado. E aí, para fazer a leitura de um paquímetro, a gente deve verificar 3 pontos importantes. A resolução, entender onde o zero está posicionado e qual que é o traço de coincidência na escala do nonônio. E aí a gente vai fazer uma leitura aqui para entender esses 3 passos. Primeiro ponto, então, aqui eu trago uma imagem de um paquímetro, né? Primeiro ponto, a gente vai entender onde que o meu zero se encontra. Nesse caso, o meu zero se encontra em perfeita coincidência com o meu segundo risquinho. Então, nesse caso, cada risquinho é 1 milímetro. Então, eu ando 1 milímetro, eu ando 2, perfeita coincidência, 2 milímetros. Se não fosse perfeita coincidência, vamos imaginar o seguinte. Se não fosse perfeita coincidência, vamos imaginar que o meu risquinho do zero passou do 1, mas não chegou no 2. Então, meu resultado vai ser 1, alguma coisa. Mas alguma coisa o quê?
Então, vai ser 1, a coincidência do próximo risquinho. Por exemplo, vamos imaginar que a próxima coincidência estava aqui, né? O 5 se coincidiu aqui. Então, seria... E aí, cada fraçãozinha dessa vai depender da escala, tá? Nesse caso, é de 1 em 1. Aliás, é de meio em meio, tá? Então, meio com meio, 1. Meio com meio, 2. Meio com meio, 3. Então, seria 1,5, né? Pensando nessa situação. Passou do 1, não chegou no 2, coincidência entre o risco 5. Tá? Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas a gente vai ter ainda o laboratório virtual, onde a gente vai fazer a leitura de paquímetro e aí vai trazer a situação de uma forma mais clara. Tá? Então, aguardem, esperem mais um pouquinho aí da aula. Caminhando para a última parte da nossa aula, nós temos ainda o micrômetro. O micrômetro é o equipamento que nós já comentamos, né, em algum momento dessa aula, que se assemelha ao paquímetro, que é utilizado para medidas lineares, só que o micrômetro ele pode ser mais preciso que o paquímetro, e normalmente ele é mais limitado em relação a tamanho, né, em relação a limite de equipamento a ser medido. Então, existem diferentes micrômetros para realizar a medida linear, na maioria das vezes. E para realizar a medida a leitura no micrômetro, a gente deve entender as suas partes. Né? Então, nós temos o batente, que é onde a peça vai bater para você realizar a medida, o arco, face de medição, encosto, a bainha, o tambor e a escala fixa são os 3 pontos onde a gente vai observar para fazer a leitura da minha medida ou da nossa medida. E a catraca aqui, que é um parafuso recartilhado que você gira para andar com o tambor. Aqui eu trago um exemplo de leitura de um micrômetro. Né? Então, novamente, bainha e tambor. O primeiro passo, a primeira leitura que a gente vai fazer está aqui na bainha, que é justamente essa parte interna. A segunda leitura que a gente vai fazer é no tambor graduado. Na bainha, então, eu devo contabilizar, né, risquinho por risquinho. Cada risquinho vai ser 1 milímetro. Então, vamos imaginar... aliás, cada risquinho é meio milímetro. Vamos imaginar, então, meio milímetro, 1 milímetro. 1,5, vai. Meio milímetro, 1 milímetro. 1,5, 2. 2,5, 3. 3,5, 4. Passou de 4, né? Tem uma folguinha aqui, um espacinho, então é 4, alguma coisa, não chegou no 5. Então é 4 milímetros, alguma coisa. Vírgula o quê? E aí eu vou na escala do meu tambor. O tambor, ele funciona da seguinte forma. O zero está aqui, ó. E aí, novamente, cada risquinho desse é 0,01. Então, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06. Por que 0,06? Porque é a coincidência aqui, ó. Então, o meu resultado é 4,06. Então, é assim que você faz a leitura em um micrômetro que tenha essa resolução de 0,01, que foi o que nós estávamos fazendo aqui, de 0,01 em 0,01. Então, é sempre importante observar a resolução do equipamento. Tamisson já adiantou aqui o valor da medida. Obrigado, Tamisson, isso mesmo, correto. A gente finaliza a parte dos slides aqui, mas agora nós temos a parte do laboratório virtual. Tá, eu vou tirar a minha tela e vou trazer aqui no nosso laboratório. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui minha tela. Então, eu acredito que vocês já estão vendo.
Pessoal, o laboratório virtual, aqui eu estou dentro da disciplina de metodologia e instrumentação. Tá? Estou dentro da disciplina que vocês têm no Moodle. Lá embaixo vai passar aqui as aulas, vai passar a atividade de estudo, vai passar atividade de estudo 2, vai passar o fórum, vai passar a atividade prática. Lá embaixo vai ter uma aba de laboratório virtual. Nessa aba vai ter o link aqui, ó, metodologia dimensional, paquímetro. E é esse link que você vai abrir. Então, estou abrindo o meu aqui, estou carregando. Quem quiser acompanhar será bem-vindo. Quem quiser só olhar, tudo bem também. É importante dizer que o laboratório virtual é um programa um pouco pesado, tá? Então, se você tiver algum problema de internet, talvez ele demore um pouquinho mais para ler. Abriu a página, você vai acessar aqui, ó, acessar conteúdo. Acessando o conteúdo, ele vai carregar e aí vai ter todo um passo a passo ali, né, do laboratório virtual. Como assim? Vai ter uma parte teórica, onde ele vai trazer a teoria, né? Então eu vou abrir o arquivo aqui com vocês. Então ele vai trazer a teoria do paquímetro, as partes do paquímetro, como fazer a leitura, enfim, foi basicamente o que nós já passamos por aqui. Mas tem a parte teórica aqui. Nós temos também... Opa, acabei fechando.